Bem-vindo a mais um Povo do Livro. Hoje a gente recebe aqui na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco o Wellington de Mello, escritor e editor. Wellington, seja muito bem-vindo aqui ao Povo do Livro, prazer te receber. E eu queria começar te perguntando qual o trabalho de um editor, que consiste esse árduo trabalho? Bom, o trabalho do editor ele é múltiplo, né, na verdade. Existem diferentes perfis de editor, mas eu acho que talvez aquilo que une o trabalho, né, desses diversos perfis de editor seria aquele lugar de um leitor privilegiado e de alguém que vai estabelecer um diálogo também privilegiado com o autor, com a autora. Claro que existem editores que se preocupam mais com a parte, digamos, gerencial do processo, ou seja, estabelecer a relação entre autor, ilustrador, diagramador e outros profissionais que vão lidar com o livro. Tem editores que estão mais preocupados com a promoção do livro também, ou seja, que ele participe de prêmios e coisas do tipo, são os publishers, né? Mas eu acho que talvez o editor, e talvez aquele com o qual mais me identifico, é aquele editor que lê o livro, que discute o texto com o autor e que tenta fazer com que aquele artefato alcance a sua potencialidade, né? Você, como editor, com certeza gostaria de ter editado Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que é o livro que você escolheu como representativo, assim, para você, né? E aí, só fazendo um resumo, para quem está assistindo a gente, conta a história de Juan Preciado, que depois que a mãe morre, a mãe pede para ele buscar o pai dele, ele vai até a cidade de Comala buscar o pai, que é Pedro Páramo, que dá o nome ao livro. E esse é um livro, Wellington, que a gente estava conversando um pouco antes da gente começar a gravar. É um livro de muita ida e volta, assim, e muita ida para o passado, muita volta para o presente. A gente tem linhas narrativas diferentes. Você que se vê como um editor muito do texto, dessa discussão, qual o prazer e também a dificuldade de seria trabalhar como editor num livro desse? Olha, primeiro não sei se eu queria ser editor de um livro como Pedro Páramo, porque é um desafio muito grande. Eu acho que Rulfo, ele tinha um projeto muito sólido, assim, ele tinha uma consciência muito grande do que ele estava fazendo. Uma vez perguntado numa entrevista por que o livro tinha, né, essa não linearidade e era tão confuso, ele diz, olha, a vida ela não é linear. Essa sequência, né, essa cronologia, só acontece no cinema, ele diz, né? Só acontece no cinema. A vida não é assim. Então, às vezes você está aqui com 40, daqui a pouco você olha para o lado, você já está com 40 anos, você olha daqui a pouco você está lembrando da sua infância, quer dizer, não tem uma sequência. E realmente, Pedro Páramo é um livro muito complexo, é muito difícil, porque ele tem, na verdade, dois planos narrativos, né? O plano narrativo de Juan Preciado, que ocupa a primeira parte do livro, digamos assim. Que é ele contando a história. Ele contando a história de como chegou a Comala e tal. E que seria, digamos assim, num plano supostamente presente, mas não é bem presente, porque é difícil você estabelecer essa cronologia, né? Um dos problemas, na verdade, é estabelecer essa cronologia. Por exemplo, com quantos anos Juan Preciado vai para Comala? Quando você estabelece a cronologia, ele estaria um pouco mais velho do que a gente imagina. Ele estaria com mais de 40 anos, por exemplo, né? Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse e eu prometi que iria vê-lo assim que ela morresse. Apertei suas mãos em sinal de que faria isso, pois ela estava morrendo e eu decidido a prometer tudo. Não deixe de visitá-lo, recomendou ela. O nome dele é assim assado. Tenho certeza de que ele vai gostar de conhecer você. Então, não tive outro jeito a não ser dizer a ela que faria isso. E de tanto dizer, continuei dizendo, mesmo depois de que minhas mãos tiveram trabalho para se safarem de suas mãos mortas. Antes ainda, ela tinha me dito, não peça nada a ele, exijo o que é nosso. O que ele tinha de ter me dado e não me deu nunca. O esquecimento em que ele nos deixou, filho, você deve cobrar caro. E quanto tempo levou entre a morte de Pedro Páramo, seu pai, porque quando ele chega, e aí o spoiler, desculpe você, espectador que está assistindo esse programa, mas Pedro Páramo está morto. Isso aí você sabe nas primeiras páginas do livro. Então você não sabe quanto tempo passou entre a morte de Pedro Páramo e a vinda de Juan Preciado para Comala. Então isso é um dos problemas de cronologia. Mas Juan Rulfo não estava muito preocupado, na verdade, em estabelecer uma cronologia realista. Ele queria muito mais construir uma atmosfera. Eu acho que é isso, talvez,
que fica mais de Pedro Páramo. Quando você termina a leitura de Pedro Páramo, todas as peças no final acabam se encaixando, né? Você consegue estabelecer essas relações. É muito difícil porque, como não está cronológico, ou pelo menos não muito cronológico, a parte de Juan Preciado, ou seja, essa chegada dele a Comala até o momento... Eu vou dar outro spoiler, posso dar? Pode. Espectador, me desculpe, eu vou dar outro spoiler. Juan Preciado morre no meio do livro. E no meio do livro você descobre que ele estava narrando isso desde o túmulo, né? Pós-morte ele estava narrando para uma companheira de tumba, que é a Doroteia, né? Quarraca, e que, assim, você no meio do livro você vai descobrir, peraí, o cara estava narrando e ele estava morto, né? Tem uma controvérsia, algumas pessoas acham que Juan Preciado já chega a Comala morto, mas na verdade não há pistas textuais para isso e hoje já se assume que sim, ele chega vivo a Comala e morre lá. O calor me fez acordar por volta da meia-noite e o suor. O corpo da mulher, feito de terra, envolvido em crostas de terra, se desfazia como se estivesse derretendo num charco de lodo. Eu me sentia nadar no meio do suor que jorrava dela e me faltou o ar que se necessita para respirar. Então me levantei. A mulher dormia. De sua boca borbotava um ruído de borbulhas muito parecido ao estertor. Saí à rua, mas o calor me perseguia. Não desgrudava de mim. E é que não havia ar, só a noite entorpecida e quieta, acalorada pelas altas temperaturas de agosto. Não havia ar. Tive de sorver o mesmo ar que saía da minha boca, parando-o com as mãos antes que ele fosse embora. Sentia o ar indo e vindo cada vez menos, até que se fez tão fino que se filtrou entre meus dedos para sempre. Tenho memória de haver visto algo assim, como nuvens espumosas fazendo redemoinhos sobre a minha cabeça, e depois enxaguar-me com aquela espuma e me perder em sua nuvarada. Foi a última coisa que vi. Mas é complexo, por exemplo, a parte da cronologia do passado, ou seja, quando você vai tentar estabelecer o que aconteceu em Comala e, na verdade, a história de Pedro Páramo. É fácil a gente dizer, não, a história de Pedro Páramo é a história de Juan Preciado, mas não é à toa que o nome do livro é Pedro Páramo e não Juan Preciado, né? Então, no final das contas, você consegue, a partir dessa primeira narrativa, dessa busca do filho, que é um tema clássico, né? Na verdade, são dois temas clássicos que aparecem em Pedro Páramo, né? Temas que estão na origem da literatura ocidental, que é o retorno para casa, o nostos, e a busca pelo pai, que é a telemaquia. Esses dois temas eles estão na Odisseia, né? A Odisseia começa com Telêmaco buscando Ulisses, a chamada telemaquia, os 5 primeiros cantos da Odisseia. E toda a Odisseia, na verdade, é a história do retorno de Ulisses para casa, né? Então, Juan Preciado volta para Comala. A coisa interessante, talvez a inovação, e eu estudei isso na minha tese de doutorado, a inovação de Pedro Páramo é que Juan Preciado volta para casa, mas diferentemente do que acontece com Telêmaco, que, na verdade, se integra ao patriarcado, porque ele vai cometer o massacre dos pretendentes e de alguma forma, passa para a vida adulta a partir dessa violência, diferente do que acontece com Telêmaco, Juan Preciado volta para casa, volta para buscar o pai, mas isso não dá muito certo para ele. Então, e aí começa uma tradição de romances latino-americanos que tem essa mesma pegada, assim, de filhos que voltam para o lar paterno e que esse retorno é um retorno, esse confronto com o mundo patriarcal tem consequências nefastas, né? Wellington, Juan Rulfo foi um autor que teve uma obra, vamos dizer assim, pequena dentro da sua carreira como escritor, né? A gente tem Pedro Páramo, que a gente está conversando hoje, Chão em Chamas, que é um livro de contos, e a gente tem Galo de Ouro também, né? Que é prosa. Sim. Também, é um romance. Mas ele é considerado como um grande escritor latino-americano e um grande escritor, inclusive, da literatura universal. O que explica ele ser esse autor com uma obra tão pequena, mas com uma importância tão grande, que ele é estudado assim até hoje, falado e revisitado? Eu acho que a grande literatura é aquela que consegue chacoalhar as estruturas da linguagem, né? Ou seja, você, a partir de uma determinada tradição, você consegue, de uma forma revolucionária, né, chacoalhar essa tradição, né, e levar para outro lugar. De uma forma que você consiga, por um lado, sair do lugar comum
e por outro, não parecer ininteligível. Ou seja, você precisa se comunicar, mas você precisa ir além da comunicação, ou seja, fazer essa alquimia. Eu acho que Juan Rulfo se coloca num lugar muito parecido ao de, por exemplo, que eu vejo, pelo menos na literatura de língua portuguesa, o Raduan Nassar, que é também um autor que tem uma obra mínima, né? Mas que nessa obra mínima conseguiu imprimir uma marca de linguagem muito profunda, né? Claro que para além disso existe aquilo que o Ezra Pound fala, né, no seu ABC da literatura, quando ele vai falar das categorias de autor, né? Autores que de alguma forma são os mestres, né? Aqueles autores que são diluidores, ou seja, aqueles autores que tomam algo e conseguem criar algo totalmente novo, ou aqueles que, por exemplo, tomam algo novo, mas se tornam tão complexos quanto outros. Eu acho que, por exemplo, quando a gente pensa que Joyce vai ter muitas crias, né? Você tem, por exemplo, um Joyce que vai criar um Faulkner. Só que o Faulkner faz aquilo que Joyce fez de uma forma diferente, ele não simplesmente imita Joyce. Rulfo vai criar algo totalmente novo, claro que ele toma muito do que a gente tem da tradição da literatura hispano-americana, é claro que ele vai tomar muito de Faulkner, é claro que ele vai tomar muito de Joyce, mas ele faz de uma forma tão diferente que ele passa a ser alguém que vai ser imitado, ou seja, não é à toa que Gabriel Garcia Marques assume que ele só escreveu Cem Solidão porque ele leu Pedro Páramo. Ou seja, Rulfo escreve Pedro Páramo em 55, ou seja, muito antes de Gabriel Garcia Marques publicar Cem Anos de Solidão, e Rulfo pode se considerar a pedra fundamental ali do que seria o realismo fantástico, o realismo mágico. Mas Pedro Páramo é também essa obra que tem esse marco, né? De alguma forma, uma inauguração desse gênero. Eu acho que sim, mas não de forma consciente. Ele não estava dizendo, eu estou aqui criando aquilo, porque essa teorização é sempre a posteriori, né? Sim. E aí, claro, Gabriel Garcia Marques soube talvez cercar, né, em torno de si, né, ou colocar em torno de si essa aura de criador do realismo mágico, do realismo fantástico, tal qual a gente conhece. Mas há de se reconhecer que há uma semente desse universo ali em Pedro Páramo. Talvez não de uma forma consciente ou como um projeto de obra. Eu acho que Rulfo, quando escreve Pedro Páramo, ele simplesmente conseguiu escrever algo totalmente inovador naquele momento, mas ele não estava preocupado em teorizar sobre aquilo ou dizer que isso era tal ou qual. Claro que tem elementos fantásticos ali, né? Tem vários elementos fantásticos. A questão dos fantasmas, né, que estão postos ali desde o começo, de uma certa cosmogonia, porque no final, em Comala, não são almas sem corpo, né? São corpos sem alma, né? Os corpos estão lá. Tem um momento em que o Ampreciado está falando com Doroteia, e ele pergunta, mas onde é que está a sua alma? Aí disse, não, ela está por aí. Quer dizer, é um corpo que está ali, uma caveira, né? Porque não tem mais nenhuma marca de gênero. Inclusive, em algum momento, ele chama Doroteia de Doroteu, né? Então, é um corpo que está ali sem o espírito. Que, claro, tem a ver com o tema, né? Porque, na verdade, Comala é o grande tema de Pedro Páramo. A cidade e a sua decadência, como, de alguma forma, o mal insidioso de Pedro Páramo acaba contaminando a cidade e a cidade também é levada à destruição por conta desse mal. Wellington, sobre Comala a gente vai falar no próximo bloco, mas daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Voltamos com o segundo e último bloco do Povo do Livro. Hoje a gente está recebendo o Wellington de Mello, escritor e editor literário. A gente está conversando sobre a obra Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Wellington, no bloco anterior a gente começou dos primeiros passos para falando um pouco de Comala. Quando eu estava lendo o livro, chamou muita atenção como Comala, o que é essa cidade Comala, né? De alguma forma me lembrou muito cidades pernambucanas, enfim, o quanto Comala não é só Comala, mas ela também é uma representação de outros lugares, outras cidades, de alguma forma da América Latina, de maneira geral, já que Juan Rulfo é esse escritor tão importante.
Vê, eu acho que Juan Rulfo conseguiu construir Comala porque ele não estava pensando em um lugar específico, ele não estava pensando no México especificamente. Ele queria construir uma atmosfera. Ele tinha um tema, ou seja, o filho volta em busca do pai, um lugar que antes era um lugar exuberante, né, verde, né, de muita fartura, e que foi destruído a partir do momento em que Pedro Páramo cruza os braços. E ele cruza os braços porque ele não compreende que a população estava festejando, pensando que era uma festa, na verdade, quando era, na verdade, o sino tocando do enterro da amada dele. Então ele fica com raiva. Então, a incomunicabilidade é um tema assim, central em Pedro Páramo. E a gente, vendo a cena final da morte de Pedro Páramo, isso fica bem claro. Abúndio continuou avançando, dando tropeços, agachando a cabeça e às vezes andando de quatro. Sentia que a terra se retorcia, dava voltas em volta dele e depois se soltava. Ele corria para agarrá-la e quando já tinha a terra nas mãos, ela tornava a ir embora, até que chegou na frente da figura de um senhor sentado ao lado de uma porta. Então parou. Uma caridade para enterrar minha mulher, disse. Damiana Cisneiros rezava, das armadilhas dos inimigos malvados, livrai-nos, Senhor. E apontava para ele com as mãos fazendo o sinal da cruz. Abúndio Martínez viu a mulher com os olhos esbugalhados, pondo aquela cruz na sua frente e estremeceu. Pensou que talvez o demônio o tivesse seguido até ali e deu meia volta, esperando encontrar alguma aparição ruim. Ao não ver ninguém, repetiu, venho aqui para pedir uma ajudazinha para enterrar a minha morta. O sol dava às suas costas, aquele sol recém-saído, quase frio, desfigurado pela poeira da terra. A cara de Pedro Páramo escondeu-se debaixo das cobertas como se se escondesse da luz, enquanto se ouviam os gritos de Damiana saírem cada vez mais repetidos, atravessando os campos. Estão matando Dom Pedro! Comala, de alguma forma, é o inferno. Ou seja, há várias pistas para isso, né? Ele, inclusive, diz, né, que o lugar é muito quente. Comal, na verdade, é um disco que pode ser de metal ou de pedra que você usa para assar as tortilhas. Existe uma cidade Comala, com esse homônima no México, mas não tem nada a ver com a Comala. É uma cidade, inclusive, mais industrializada, que tem mais uma população maior. Por quê? Porque Rulfo, na verdade, o que ele queria era que Comala fosse uma cidade de linguagem. E eu acho que é por isso que ela se preserva, é por isso que ela transcende. E é por isso que as pessoas que leem muitas vezes se identificam com outros lugares. Por quê? Porque, claro, cada leitor entra num livro com suas próprias referências. Eu levo as minhas referências. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, nos meus romances, eventualmente as pessoas dizem, isso que você está escrevendo é no Recife, é Pernambuco? Eu digo, não importa, na verdade. É uma mistura de um monte de coisas. Porque, no final das contas, o cenário ele serve para a narrativa, ele serve para criar uma atmosfera. Então, é por isso que talvez Comala consegue ser universal, Comala consegue transcender o tempo e a referência tópica especificamente. Tanto a referência do espaço como a referência temporal. Ou seja, a narrativa de Pedro Páramo não se limita, não se circunscreve especificamente naquelas narrativas da Revolução, aqueles romances da Revolução que eram bem comuns naquele mesmo período, um período anterior ao que Juan Rulfo publicou Pedro Páramo. Se passa, supostamente naquele período, há referências miméticas que fazem você interpretar como acontecendo naquele período, mas isso não é a coisa mais importante. O que importa é o tema, esse tema da incomunicabilidade, esse tema da decadência de uma cidade associada à decadência e à maldade do próprio Pedro Páramo. Nessa edição aqui da editora José Olímpio que eu tenho, né, que é quem traduziu é Eric Nepomuceno, tem um prefácio bem legal. E aí, Eric Nepomuceno fala assim, que Juan Rulfo escreveu e revelou o mundo de seus fantasmas e esperanças, e assim nos revelou o mundo de todos nós. O quanto eu acho que, puxando um pouco do que você falou nessa sua resposta anterior, como a gente interpreta isso e o quanto o Juan Rulfo trabalha com esse material que é a nossa vida, assim. Eu acho que na verdade, ele consegue fazer aquilo que todo grande escritor anseia, ou na verdade, que todo escritor anseia, que é construir personagens que são tão vivos que eles se incorporam
a nossa vivência. Eu posso dizer isso de Kafka, por exemplo, né? Ou seja, Gregor Samsa e a angústia de Gregor Samsa se incorpora. Tanto é que a gente já tem uma expressão, né? Uma coisa que é kafkiana, é uma coisa que é, né, absurda e tudo mais. Rulfo, talvez na nossa língua a gente não tem uma palavra ainda, né, dizendo que é uma coisa rulfiana. Mas se isso se transformasse num adjetivo, seria justamente algo que que permite perceber a maldade do ser humano. Ou seja, como a maldade pode, de alguma forma, levar-nos à destruição, levar toda uma cidade à destruição. Todos os personagens de Comala são, de alguma forma, eu não vou dizer pecadores, porque, claro, ele tem um ideário cristão ali, há um imaginário cristão nos personagens, mas todos eles são corruptos, de alguma forma, né? Nem o padre se salva, né? O padre Renteria, ele aceita um suborno para poder rezar uma missa para o Miguel Páramo, que é o único filho que Pedro Páramo assume, e que é um canalha, né? Um estuprador, é um assassino e tal. O próprio Juan Preciado, você vai pensar, ele vai a Comala, mas ele vai em busca não de afeto, do amor do pai, ele vai para cobrar uma dívida, né? E ao aceitar ir cobrar essa dívida pelo pedido da mãe, né, ele também encontra a ruína, ou seja, como se de alguma forma Comala fosse uma voragem, né, na qual as pessoas que estão ali são devoradas, né, são sugadas por essa voragem, né, esse inferno. Wellington, acho que dá para a gente passar bem mais tempo conversando sobre Pedro Páramo e Juan Rulfo, mas nosso tempo aqui é curto. Eu agradeço demais a tua participação aqui, foi um prazer te receber, conversar contigo sobre tuas memórias literárias mesmo, tua experiência também com a literatura. É sempre legal essa troca. Obrigado pelo convite. E na próxima a gente fala sobre outros livros. E é isso, o Povo do Livro vai ficando por aqui. Você já sabe, para rever esse e outros episódios é só acessar o youtube.com/TVU Recife, é o YouTube da TVU. E a gente também tá no seu tocador de podcast favorito, é só procurar lá, Povo do Livro, que você encontra a gente rapidinho. Até semana que vem.